Olá! Para quem tá de olho no concurso da Polícia Civil de Pernambuco, sabe que tem aquele tema que sempre aparece e vira e mexe derruba uma galera: acumulação de cargos. Afinal, um policial pode ter outro emprego? Bora desvendar juntos cada detalhe disso para não só entender, mas para gabaritar essa questão. Tudo pronto por aí? Então, vamos nessa! E aí, a grande pergunta: pode ou não pode? Olha, a verdade é que a resposta não é um simples sim ou não. Existe todo um labirinto de regras, de exceções e, o mais importante, uma mudança bem recente na lei que tem toda a cara de ser a pegadinha da prova. Então é justamente essa lógica que a gente vai mapear agora para ninguém cair em nenhuma armadilha. Beleza? Primeiro de tudo, vamos entender os fundamentos. Porque antes de sair decorando qualquer regra, a gente precisa saber de onde ela veio. É isso que dá a base para a gente raciocinar na hora da prova, e não só ficar na decoreba. Vamos ver quais são as leis que ditam as regras do jogo. Basicamente, tudo se resume a duas leis principais. Pensa assim: a Lei 6.425 é o estatuto específico da Polícia Civil, sabe? As regras da casa. Já a Lei 6.123 é o Estatuto Geral, que vale para todos os servidores do Estado. A lei específica, claro, sempre tem a preferência, mas a geral tem um papel fundamental, como a gente vai ver agorinha mesmo. E aqui está o pulo do gato, o tal conceito de aplicação subsidiária. O que é isso? É tipo uma ponte que conecta as duas leis. Se a lei específica da polícia não fala nada sobre algum ponto, para onde a gente olha? Exato, para a Lei Geral dos Servidores. Entender essa ponte é crucial, porque isso é tema certo de prova. E qual é a base de tudo isso? Segundo a lei, a função policial se apoia em dois pilares bem fortes: hierarquia e disciplina. E atenção aqui, porque as provas adoram tentar confundir, falando que isso é coisa só da polícia militar. Não é não. Para civil, esses pilares são igualmente fundamentais. Ok, agora que a gente já entendeu a base, vamos direto para a regra principal. Qual que é o ponto de partida para qualquer análise sobre acumulação de cargos para um policial civil? É aqui que o jogo começa de verdade. E aqui está a regra de ouro, o ponto de partida de qualquer questão sobre o tema. A função policial é, em regra, incompatível com outra atividade. A resposta padrão, a primeira que tem que vir à mente é: não pode. Grave isso. A função exige dedicação exclusiva. Mas, claro, como quase tudo no direito, existem as exceções. Pois é, se a regra geral é um muro bem alto, as exceções são as janelas. E não são quaisquer janelas, viu? São aberturas garantidas pela própria Constituição Federal. Vamos dar uma olhada em quais são elas? O macete aqui é o PTS. P de professor, T de técnico e S de saúde. As únicas acumulações permitidas são essas. E claro, desde que haja compatibilidade de horários. Para o policial civil, a situação mais comum é a segunda: um cargo de professor junto com o cargo policial, que é considerado de natureza técnica ou científica para esse fim específico. E aqui tem uma dúvida bem comum que o próprio estatuto já resolve. Essa permissão para dar aula não se restringe ao serviço público, não. Um policial civil pode sim ser professor numa faculdade ou escola particular, contanto que todas as outras regras, como a de compatibilidade de horários, sejam respeitadas. Agora, atenção máxima, pessoal. Mesmo que uma situação se encaixe perfeitamente nas exceções que a gente acabou de ver, tem uma atualização muito recente na lei que introduziu um limite final, um teto. E esse teto não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. E o número mágico é este aqui: 2. Simples assim. Não importa se tem tempo sobrando, se a acumulação é permitida pela Constituição, o total de vínculos de um policial civil de Pernambuco não pode, em hipótese alguma, ser maior que 2. Esse é o novo teto absoluto. E olha, essa mudança é bem recente. Antes de maio de 2022, a grande discussão era só a compatibilidade de horários. Agora a história é outra. Além dos horários, existe essa trava absoluta, esse teto de 2 vínculos. E por ser uma novidade, a chance de isso cair na prova é enorme. Guarde bem essa informação. O limite máximo é de 2 vínculos. Ok, já vimos a base, a regra, as exceções e o limite. Agora vamos botar tudo isso para funcionar. Essa é a verificação final para solidificar o aprendizado e, mais importante, para aprender a desviar daquelas armadilhas clássicas de prova. Então, na hora H da prova, o raciocínio tem que ser esse, um verdadeiro checklist mental. Primeiro, a situação se encaixa nas exceções PTS? Se a resposta for sim, vamos para o passo 2. Tem compatibilidade de horários? Se sim de novo, vamos para o filtro final. O total de vínculos ultrapassa 2? Se a resposta aqui for sim,
pronto, já está proibido. E por último, se pintar alguma dúvida que a lei específica não responde, a gente lembra da ponte e vai para o Estatuto Geral. Vamos ver na prática, então. Policial e professor? Sim, é a exceção do cargo técnico com professor, então é permitido, desde que os outros requisitos sejam cumpridos. Agora, policial e o emprego administrativo? Não. Não está na lista de exceções, então a regra geral da incompatibilidade se aplica com força. E médico legista com outro cargo de médico? Sim, são 2 cargos de saúde, permitido, sempre respeitando o teto de 2 e a compatibilidade de horário. Essa aqui é a armadilha perfeita que uma banca examinadora poderia criar, não é? Apresenta um cenário com horários que se encaixam perfeitamente, com 3 cargos que isoladamente seriam permitidos. Tudo isso para testar o conhecimento sobre a nova regra. E a resposta é um sonoro errado. A compatibilidade de horários não abre a porta para um terceiro vínculo. O limite de 2 é absoluto. É o filtro final. Passou no teste PTS? Passou no de compatibilidade? Ótimo. Agora tem que passar pelo filtro final. São só 2 vínculos no total? Se não forem, tá irregular. Então, vamos lá para o resumo final. Aquela cola mental para a hora da prova. A regra é incompatibilidade. As exceções são o PTS. O limite máximo e absoluto é de 2 vínculos. Se a lei da polícia não disser nada, a gente usa a lei geral. E, muito importante, a consequência de uma acumulação ilegal é séria, viu? Pode levar desde uma suspensão até a demissão. E para fechar, fica a reflexão. Com base em tudo que a gente viu, especialmente essa mudança recente na lei, qual armadilha parece ter mais a cara da prova? Pensar como a banca examinadora é o último passo para garantir o acerto na questão. Bons estudos e até a próxima!